difícil ser simples. A simplicidade, ela está muito ligada ao conhecimento. Quando você desconhece alguma coisa, né, o primeiro fato é complicar esse elemento. Né? E a doutora Zilda, ela fez justamente o contrário. Através desse conhecimento, dessa prática que ela foi adquirindo, ela foi trabalhando com esses elementos, né, muito simples. Ela tinha uma visão, ela trabalhava no agora já. Eu estou aqui, mas com uma visão para o amanhã. Para ela foi tudo muito simples, porque a essência da Pastoral da Criança ela foi a mesma desde o começo. Bom, primeiro tem a noção muito clara que a espinha dorsal da Pastoral da Criança são as líderes comunitárias. São elas que acompanham suas famílias vizinhas. São elas que precisam ser apoiadas para melhor conseguir executar a missão da Pastoral da Criança. E nela que se investe. Todo mundo que está por trás é para dar apoio. O que mudou ao longo dos tempos foi a forma da Pastoral da Criança se gerir, a gestão dela. Uma ideia muito simples que está dentro das pessoas, mas que elas precisam de apoio, de motivação, de formação, de continuidade. E elas veem que conseguem fazer essa diferença. Elas têm um sistema de informações que elas conseguem ver, opa, onde é que eu posso aprimorar aqui? Essa área está um pouco mais tranquila. Então são um conjunto de coisas que foram sendo enriquecidas, mas a essência é a mesma até hoje. E a realidade é que você tem o desafio de se cuidar de crianças no ambiente familiar e comunitário, mortalidade infantil, desenvolvimento integral da criança, esse é um desafio global, não apenas brasileiro. Então aí convites foram sendo feitos, oportunidades surgiram e a mãe foi como missionária para atuar lá. Então ela foi quem começou a Pastoral da Criança em Angola, por exemplo. Haiti foi a segunda vez que ela estava lá tentando implantar a Pastoral da Criança. E quando a mãe ia para muitos desses países, ela era a primeira que dava o treinamento, fazia a formação lá. Mas buscava identificar pessoas que assumissem, que quisessem essa chama interna e não, eu vou assumir isso como minha causa de vida. Então essa era a mãe, ela se embrenhava, independente das condições que houvessem no país, mas ela acreditava na causa, então ela se sentia essa missionária. Você já notou como às vezes a língua portuguesa é engraçada? Uma palavra pode significar coisas tão diferentes, mesmo sendo escrita e falada de uma forma exatamente igual. Fim, por exemplo, pode ser ponto final, encerramento de algo, mas também pode significar finalidade, objetivo, propósito, destinação. E quando falamos de objetivo, pode ser o simples fato de atravessar uma rua, ou seja, ir até o outro lado. Ou então, algo de relevância, na maioria dos casos de caráter pessoal apenas. Mas no caso de Zilda Arnes, o objetivo é abrangente. E eu digo porque certos objetivos não têm fim com um significado de ponto final. Não acabam simplesmente. São perenes e maiores que pessoas. Mas só pessoas muito especiais têm a capacidade de fazer a diferença e transformar objetivos tão grandiosos em ações. Transformam suas vidas em bandeiras e alicerces destes objetivos. A entrega dessas pessoas a causas que visam exclusivamente o bem comum é o extrato positivo do essencialmente humano. O amor. A missão da Pastoral da Criança não tem um ponto final. Onde houver uma criança, uma família, pessoas que queiram fazer daquele seu humilde espaço o melhor lugar do mundo para essas crianças crescerem, viverem e serem cidadãos, sem dúvida alguma, lá tem um espaço para a Pastoral da Criança. E a missão da mãe não termina aqui, ela continua. E continua através de cada um de nós, através de cada comunidade. Esse é o espírito que a gente tem que estar levando para sempre. Porque a mãe sempre dizia que nós precisamos de uma rede de solidariedade. Uma pessoa pode fazer um grande trabalho, mas muitas juntas podem fazer um grande país. E é isso que a gente precisa. Nesse caso, o ponto final é reticências, que significa tanto multiplicação como continuidade. Ainda bem.
Catarinense nascida ao sul de Santa Catarina, no município de Forquilinhas, em 25 de agosto de 1934. Casada com Aloísio Bruno Neumann, com quem teve 6 filhos e que lhe deram 10 netos. Na juventude, mudou-se para o estado do Paraná, residindo em Curitiba e depois em Campo Largo. Em 12 de janeiro de 2010, doutora Zilda Arnes, aos 75 anos, faleceu no Haiti, em Porto Príncipe, em uma de suas missões. Formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Paraná em 1959. Recebeu em vida muitas menções especiais. Dentre as últimas, podemos citar o Prêmio Unicef, pelo seu inovador programa de saúde pública. Participou de inúmeras reuniões e missões internacionais. Em 1983, incentivada por seu irmão, Dom Paulo Evaristo Arnes, e a pedido da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, a doutora Zilda começou a Pastoral da Criança, juntamente com Dom Geraldo Magela Agnello. Em 2004, pelos mesmos princípios, fundou a Pastoral da Pessoa Idosa. Desenvolveu a metodologia comunitária de multiplicação do conhecimento e da solidariedade entre as famílias mais pobres, o que levou à redução da mortalidade infantil e promoveu o controle da desnutrição. O segundo Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica tem a honra de homenagear a doutora Zilda Arnes Neumann por toda a construção dessa história que teve começo, meio e que não tem fim. Tem sim a finalidade de democratizar os direitos inalienáveis do ser humano, de formação integral, que valorize e potencialize os diversos conhecimentos e saberes numa rede de solidariedade. Emancipar as pessoas, fortalecendo-as por meio da educação para e por toda a vida, trabalhando no agora, mas pensando no amanhã. E investe nas pessoas para que elas mudem, e, em consequência, mudem o mundo, dando-lhe a sustentabilidade que todos almejamos. Convidamos para algumas palavras a neta de Zilda Arnes, que aqui está conosco, a senhora Nicole Neumann. Olá. Queria dizer algumas palavras a respeito do trabalho da minha avó. No domingo passado, após a missa numa capela rural, um senhor veio falar conosco sobre a Oma, o jeito que chamávamos a nossa avó Zilda. Ele contou que seu filho tinha uma doença grave, e a Oma foi até a meia água dele, só tinha 2 peças. Brincou com ele que parecia uma casa de bonecas. Ela tratou da criança por muito tempo. E a cada vez ele perguntava quanto era. E ela respondia: 3 Ave-Marias e um Pai Nosso. Ele falou que antes dela aparecer, quase tinham perdido a esperança de seu filho sobreviver, e que hoje ele tem muita saúde. Assim era a Oma. Todo final de semana, ela vinha para a chácara em Campo Largo, e ali ficava atendendo as crianças de toda a vizinhança. Depois, fundou a Pastoral da Criança. Dentro desta, tinha também muito apreço pela geração de renda. As famílias tinham que sustentar-se com o suor do seu rosto, sem paternalismos. Uma das grandes dificuldades nas grandes metrópoles eram os bolsões de miséria. Veio então uma ideia. Por que não capacitar as pessoas mais pobres para os serviços domésticos? Mas só isso não bastava. Que patroa iria empregar uma pessoa sem experiência? Perguntaria: tem referências? Não. Onde você mora? Na favela. Qual o endereço? Lá não tem nome. Muito bem, então fique com a chave na nossa casa e nos encontramos no final da tarde. Essas pessoas precisam muito mais do que capacitação. Precisam de alguém que possa apresentá-las. Isso a Pastoral da Criança faz, pois conhece bem a pessoa pelo trabalho dos líderes voluntários. Sabe onde ela mora, tem referências do seu caráter pelos próprios vizinhos. Este serviço funciona em várias capitais
e emprega mais de 80% das pessoas que fazem o curso. Enfim, a OMA, a Zilda, sempre nos ensinou que há muito que ser feito para incluir todas as pessoas em condições dignas de saúde e moradia. E que a maior parte do que pode ser feito é muito simples. Pode ser realizado com poucos recursos. Que a família deve ser reforçada. Nenhum aparelho de Estado, mesmo o Estado rico, jamais substituirá a família. Ela também nos ensinou que todos podemos contribuir, mas só de boas intenções não basta. Só o amor não basta, é preciso ter conhecimento. É preciso saber que a proposta funciona não só no laboratório ou em condições ideais, precisa funcionar também na prática. Nos ensinou que cada um de nós pode fazer a diferença. Obrigada. Convidamos a coordenadora da Comissão Temática do 2º Fórum Mundial de Educação Profissional,